Atos 8, a partir do versículo 26, nos diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós acabamos de ler uma pequena porção da Tua Palavra, e ela é o alimento para a nossa vida, ela é poder do Senhor. E nós temos aqui, Deus, pessoas tão diferentes, com necessidades diferentes, anseios diferentes, mas eu quero rogar que o Espírito do Senhor aplique esta palavra, que é santa, que é poderosa, que é bendita, que é Tua Palavra. Aplique, Deus, de modo muito pessoal, particular. Fala a cada um, segundo a necessidade de cada um, segundo os Teus propósitos para cada um de nós. Faz calar, Deus, toda e qualquer voz nesse lugar, para que somente a Sua voz seja discernida. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós limos o texto que está na sequência, conversão de Saulo, e meditamos nele. E lá no seu PGM você deve ter compartilhado bastante a respeito dele. Hoje, nós vamos ler uma outra história, também narrada no livro de Atos, da conversão de um outro homem, tão diferente de Saulo. Nós sequer sabemos o seu nome. Um africano, um etíope, um homem de pele escura, que tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. O versículo 1 começa esclarecendo essa história, dizendo que um anjo falou a Filipe, servo do Senhor, para ir para o caminho da banda sul de Gaza, que desce de Jerusalém a Gaza, e havia um motivo especial para ele estar nesse local. Assim como o Senhor dera o endereço para que o servo dele fosse visitar Saulo, e Saulo pudesse voltar a enxergar e ser cheio do Espírito Santo, mais uma vez, Deus vem ao encontro de um servo dele. Para quê? Para levantá-lo, para dar orientações que possam levantá-lo como um instrumento de bênção e de salvação para a vida de uma outra pessoa. O versículo 27, que é o versículo seguinte,
diz que ele se levantou e partiu. E ele encontrou lá nesse caminho com esse eunuco etíope, que não era qualquer pessoa, era um homem importante no meio do seu povo, como se fosse um tesoureiro. Sabe que tesoureiros são pessoas importantes, não sabe? Amém, irmãos? Amém. Põe a pessoa importante nisso. E esse homem era alguém destacado no meio do seu povo, e que fora a Jerusalém, e estava retornando de Jerusalém para a Etiópia, e ele fora a Jerusalém com um objetivo especial, claro e definido. O texto diz que esse homem não foi a Jerusalém por turismo, mas ele vai a Jerusalém para adorar a Deus. Naqueles dias, imaginava-se que Deus poderia habitar o templo de Jerusalém. Ir a Jerusalém e adorar no templo era a esperança então de encontrar-se com Deus. Agora você imagina essa viagem, por melhor e mais confortável que fosse a carruagem dele. Imagine o esforço, a entrega, para que ele pudesse então estar em Jerusalém e na esperança de ter um encontro com Deus. Eu não sei se você vive esse desejo hoje. Talvez você tenha saído da sua casa, vindo até aqui essa noite em busca de um encontro com Deus. Talvez você seja como esse homem, um homem que tem necessidades espirituais e que vai em busca de encontrar as respostas para as questões maiores de sua vida. O eunuco etíope, ele é esse cara, um cara que está buscando Deus. Servir a Deus não é coisa fácil, irmãos. Não é fácil, mas é maravilhoso, porque as experiências são fantásticas. Filipe ousa obedecer. Vai para lá e ele deixa comigo. Ele pega e vai. Ele ousa obedecer. E porque ele obedece, ele ouve a voz de Deus e obedece, ele se levanta, parte e chega lá. O próprio Senhor já havia dito através do anjo que era uma estrada deserta. Então ele encontra aquela carruagem e ele começa a servir. Que a pessoa, para servir a Deus, ele tem que ter um certo preparo físico. Enquanto a carruagem ia, ele estava ali no trote, ó. Então você precisa se cuidar do seu corpo, você precisa estar bem para você, dependendo da missão. Mas alguns dias, pastor, Deus escolhe a pessoa certa para dar essa missão. Ele ia dar para o Oda essa missão. Essa missão tem a cara do Oda. Deus ia levantar o servo Oda e falar: olha, vai no trote ao lado ali da carruagem, com a estrada deserta, e é com Oda esse. Eis-me aqui, envio o irmão para essa missão. Mas o fato é que Filipe obedece, ele vai ao encontro, e chegando ali ele acompanha a carruagem, e ele correndo ao lado da carruagem, ele começa a ouvir a leitura que esse homem fazia. E ele estava lendo uma parte do profeta Isaías, uma parte da sua Bíblia. Olha, o profeta Isaías, aqui no Antigo Testamento. E lá, o profeta Isaías estava falando, estava profetizando, na verdade, a respeito de Jesus, a respeito do Salvador, a respeito do Messias, a respeito do homem que viria, do homem que seria enviado para cumprimento de tantas promessas, para salvar, para ser a resposta para todo aquele que busca encontrar-se com Deus. Então, por um lado, você tem um homem tentando encontrar-se com Deus, e por outro lado, você tem um Deus que quer se revelar a homens, que quer ter encontro com homens, que quer transformar a vida de pessoas. E para isso ele levanta os seus filhos, ele dá ordem aos seus filhos, ele vem ao encontro, ele sustenta, ele avança para promover esse encontro com ele mesmo. Filipe é um instrumento nas mãos de Deus, mas o encontro transformador não será com Filipe.
o encontro transformador será com aquele que o profeta anunciava, Jesus Cristo. Filipe pode trazer muitas lições para nós. Não ficou de bobeira no negócio, não ficou pensando se ia, se não ia, vou deixar para outra hora, essa semana está difícil. Pega e vai. Filipe podia alegar algumas coisas, não alega nada, ele quer obedecer. Ele ouve, obedece, depois ele ouve e anuncia. Olha que desafio para nós. Um desafio para mim, para você. Quantas pessoas existirão ao nosso redor? Quantas pessoas estão ao nosso redor e nós ainda não percebemos que Deus quer usar as nossas vidas, usar a nossa boca, para sermos o quê? Mensageiros de Deus, à semelhança de Filipe. Gente que está buscando Deus. Gente que está incomodada porque não tem Deus. Gente que tem muitas conquistas. Gente boa. Eu olho para o currículo desse homem, desse eunuco etíope, e eu vejo um cara fantástico, muitas conquistas, um cara que avançou muito, um cara que foi confiado a ele uma missão muito difícil, uma relação de confiança estava estabelecida, porque quando alguém vai cuidar de dinheiro de quem quer que seja, não seja o dinheiro dele mesmo, estabelece uma relação de confiança. Ele era um homem confiável, não era um homem qualquer, era um homem grande, no sentido de proeminente, talvez não tivesse necessidades materiais gritantes, mas tinha uma necessidade existencial, interior, que só poderia ser preenchido com o encontro com Jesus. O texto avança, irmãos, e avança para aquilo que é o centro, que é o ponto fundamental. Quando Filipe pergunta aqui, ele acompanha, vai no trote, ele pergunta e tal, o que ele estava lendo, ele responde, a resposta dele é muito bacana, deveria confrontar todos nós. Como é que eu posso entender se não há quem me explique? E os explicadores estão aqui todos olhando para mim. Todos nós aqui somos esses que deveriam estar explicando para as pessoas aquilo que elas não entendem, aquilo que aquelas pessoas estão tentando descobrir e encontrar Deus. Elas precisam de nós. Elas precisam de nós, da nossa orientação, daquilo que nós já conhecemos de Deus, para que elas possam então avançar, prosperar na fé. Olha aqui para Filipe, e Filipe é fantástico. A pergunta é a seguinte: o que o eunuco pergunta para, versículo 34, pergunta para Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Olha o que o texto diz. Então Filipe, começando por aquela passagem, anunciou as boas novas de Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. E aqui, o que estava sendo dito a respeito de Jesus? Algo maravilhoso estava sendo dito a respeito dele. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Eu fico imaginando Filipe agora sentado ali ao lado do eunuco, a viagem acontecendo, e ele explicando que Deus tinha um plano eterno, que Deus daria uma resposta, que todos aqueles homens que quisessem encontrar-se com Deus, eles não precisavam mais sair dos seus lugares, sair de longe, fazer viagens tão grandes, ir a um determinado templo aqui, ali ou acolá, porque esse Deus agora havia enviado o seu próprio Filho, e esse Filho viveu entre os homens. Ele foi morto, mas ele ressuscitou, e ele vive eternamente, e agora todos têm acesso a ele, todos, independente do lugar onde estão, de sua cor de pele, da sua condição financeira, da história que tem acesso ao Senhor por meio do seu Filho, que o profeta anunciava. Esse Deus é acessível a você. Como a palavra de Deus é transformadora, ela é uma dinamite de Deus,
dentro dos nossos corações, quando alguém que busca a Deus é orientado de forma correta, coerente, o que acontece? Acontece uma transformação de dentro para fora. O que aconteceu aqui, irmãos? Aconteceu que a viagem foi avançando, versículo 36, e o eunuco passa por um lugar que tem água, e o eunuco diz, ele deseja ser batizado. O que me impede de ser batizado? Quem recebe, quem busca a Deus e encontra-se com Jesus, ele quer avançar na fé. Ele quer mais. O batismo não é algo do cristianismo. O batismo é um rito de início. Em vários grupos você vai encontrar ritos de início. Então aqui ele diz, olha, eu abracei esse Jesus, eu entendi esse Jesus, eu entendi que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero começar uma nova etapa da minha vida. Tem algo aqui que impede que eu seja batizado. Talvez essa seja a sua condição. Talvez você já tenha de fato percebido que Jesus transformou a sua vida. Talvez de fato você tenha abraçado pela fé, você abraçou pela fé uma nova vida em Cristo. E você está imaginando assim que, poxa, quem sou eu para me batizar? Porque eu tenho mil dificuldades, muitos erros, pecados ainda na minha vida e muitos problemas, e então eu não vou poder me batizar porque eu tenho que corrigir isso antes. Entretanto, o texto me revela que uma coisa basta para que alguém inicie o caminho da fé, e ele terá todo o restante da sua vida para santificar-se. Ele precisa crer em Jesus de todo o seu coração. Não entender sobre Jesus, não conhecer a história de Jesus com todos os mínimos detalhes que alguém possa falar, não ter uma admiração por Jesus, não ter uma ideia sobre Jesus, não apenas achar que Jesus é bom, ou que é uma energia, ou qualquer coisa assim. Isso não é suficiente, porque isso não muda a vida de ninguém, isso não muda a história de ninguém, isso não muda o interior de ninguém. Mas o fato é, para que haja batismo, para que esse batismo seja legítimo, correto, é preciso crer em Jesus de todo o seu coração. É fé. Eu creio. É difícil explicar. Talvez você tenha dificuldade de achar palavras para explicar para as pessoas ao seu redor o que está acontecendo dentro de você. Mas você sabe que é verdadeiro. Você sabe que é real. Você sabe que é algo mais importante que te aconteceu. É que Jesus veio ao seu encontro. Você crê de todo o coração? Não é se você crê com toda a perfeição, mas é se você crê de fato que Jesus é o Salvador da sua vida. Se você crê, você deve ser batizado. Se você crê, você deve avançar, você deve prosperar, você deve aceitar desafios novos, e você tem a oportunidade, assim como o eunuco, ser batizado e seguir a sua vida. Olha como é o desfecho desse texto, irmãos. Então deu ordem para parar a carruagem. Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Coisa de Deus. Não peça explicação não. Na glória, quando você encontrar com Jesus, você fala, Jesus, como é que foi aquele lance lá com o Filipe mesmo? Parecia assim Matrix, que ele estava num lugar, apareceu em outro. Um Senhor, não dá para mim, isso aqui é pesado demais para mim. Mas é o que o texto diz. O Senhor arrebatou o cara, levou e pronto, é com Deus. Eu acho que é um prêmio para quem corre ao lado da carruagem, viu, olho? Eu estou pensando melhor aqui, eu fiquei, o cara se esforçou tanto, Deus vai falar, agora vai voltar a pé mais não.
Já correu muito, vou te dar um descanso. Né? O cara agora não precisa não, vou te levar. Vem cá, chama o anjo pega, leva, entrega, não tem que entregar e resolve o problema. Mas dá uma olhada. O que acontece com quem procura Deus? E no meio de sua caminhada, ele é ajudado por pessoas que são de Deus. Ele se converte, ele é batizado. Olha como fica o coração desse homem. 39. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria ou júbilo, em outras versões, seguiu o seu caminho. Esse homem não vai ser mais citado na Bíblia. Nós não sabemos, olhando a Bíblia, a respeito desse homem. Muitos livros e vários livros que remontam a uma tradição da África dizem que esse homem, ele foi o primeiro convertido no meio do seu povo, e a partir dele houve um avivamento. E a gente tem aqui duas figuras e duas possibilidades de reflexão. E eu quero encerrar a minha fala fazendo essa abordagem. A primeira é você se olhar a partir de Felipe. Se você já tem Jesus no coração, se você já foi batizado, se você está na caminhada da fé, você é alguém que Deus pode dizer: olha, levanta-te e vai a tal lugar, porque eu quero realizar obra profunda, determinante na vida de um homem. Ele pode contar com você. Você está disponível para isso? Você quer ser usado por Deus na transformação de vidas, mesmo que te custe correr ao lado da carruagem? Esse é o ponto, irmãos. Deus iria fazer obra na vida do eunuco etíope. Esse homem não voltaria frustrado, porque os planos eternos de Deus o incluíam. O mesmo acontece com tanta gente ao nosso redor. Deus tem plano de salvação para pessoas que estão perto de nós. Deus tem plano de salvação. Deus vai alcançar. Não é se Ele vai alcançar. A pergunta é se você fará parte dessa história que Deus vai fazer da transformação da vida de alguém que está perto de você. Você vai ser espectador daquilo que Deus vai fazer, ou você vai ser instrumento de Deus, ferramenta de Deus para a transformação de vidas. Não permita que o comodismo, não permita que o medo, não permita que nada venha amarrar você, engessar você, para que você seja apenas um ouvinte e não um praticante da palavra, para que você apenas entenda a salvação, tenha até recebido a salvação, mas jamais seja instrumento de salvação para a vida de alguém. Isso nunca foi o propósito de Deus, gente. Então, o primeiro olhar é quando eu olho para Felipe e vejo, olha, ele não tinha muitas informações, ele tinha um endereço que era uma estrada deserta, e ele pega e vai. E quando chega lá, Deus prepara tudo. E o que ele fez? Ele compartilhou de algo que era verdadeiro no coração dele. Jesus era o salvador da vida dele. Chega, não, ele está falando dele não. Ele foi formado, fantástico. Mas ele está falando de um outro. Esse outro é mais fera que ele. Quem é? É o Filho de Deus. É Jesus. Quem vem ao encontro de Deus, quem vem querendo Deus, Deus também vê ao encontro através do seu Filho. Você pensa em fazer uma viagem dessa e voltar sem ter encontrado Deus? Porque ele continuava na busca. Ele continuava buscando. O vazio não havia sido preenchido, porque o vazio é do tamanho de Jesus. Segunda reflexão que nós podemos fazer nessa noite é quando eu me identifico não com a condição do Felipe, mas quando eu me identifico com a condição do eunuco. Talvez você seja alguém que busca Deus e ainda não encontrou. E eu não estou falando que você encontrou uma igreja. Talvez você tenha encontrado uma igreja, talvez você tenha encontrado um PGM, talvez você tenha encontrado já um monte de coisa, mas Deus ainda não. E Ele vem ao seu encontro nessa noite. Ele te chama nessa noite.
Ele preparou essa noite para você, assim como Ele preparou aquele dia para a transformação da vida do mundo. Talvez você tenha vindo aqui trazido por alguém que está sendo um Filipe na sua vida. É alguém que está te esclarecendo a respeito de Deus. É alguém que está esclarecendo para você coisas que você não sabia. E quanto mais ele esclarece, mais ele quer. Mais você quer. Mais você se sente atraído. Porque na verdade você não está sendo mais atraído pela pessoa. Você está sendo atraído pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está sendo atraído para um relacionamento vivo com Jesus. Talvez você se identifique com o eunuco, com o etíope. Talvez você tenha entendido nessa noite que assim como aquele dia foi preparado, aquela circunstância, aquele momento foi preparado para a transformação da vida desse homem, hoje Deus preparou esse momento para a transformação da sua vida. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, para que você possa meditar interiormente, para que você possa avaliar com sinceridade no seu coração. Com sinceridade no seu coração. Você está disponível para Deus? Você quer ser usado? Você de fato quer levar a sério esse momento de oração para descobrir quem são seus alvos da Operação André ou qualquer outra iniciativa? Você de fato está engajado na salvação de pessoas? Você de fato está engajado para ser instrumento do Senhor para a salvação de vidas? Deus te chama, não importa o que você esteja fazendo, não importa as falhas que você tem, mas Deus te chama para isso. Se você é do Senhor, você é chamado a ser um Filipe na vida de pessoas. Você sente Deus te chamando nessa noite? Você sente Deus renovando esse chamado na sua vida nessa noite? Você está começando a sonhar que você vai entrar na água com alguém, porque Deus usou a sua vida, porque você ouviu a voz de Deus e obedeceu, e aí você vai à água com alguém. Porque ela vai dizer: olha, o que impede agora que eu seja batizado? Porque esse Jesus que estava no seu coração, agora ele está dentro do meu também. Você deseja isso para a sua vida? Que se empenhar dessa forma, que conduzir sua família para isso. Deus te chama. Mas talvez nessa noite você tenha dito: pastor, eu ainda não sou Filipe, mas eu sou o eunuco, pastor. Deus está falando comigo aqui, eu entendi a voz de Deus chamando o meu nome. Eu entendi que Jesus é a solução da minha vida. Deus tem colocado São Filipes ao meu redor, mas hoje Ele chamou o meu nome. Existe alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Existe alguém nesse lugar que está entendendo que Jesus chama o seu nome nesta noite? Levante um dos seus braços onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe aqui à frente. Alguém mais nessa noite? É um chamado bem claro. Você ouviu Deus te chamar nessa noite para uma história nova. Levante um dos seus braços onde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Alguém mais nessa noite? Enquanto os crentes oram, alguém mais deseja manifestar dessa forma, erguendo um dos seus braços? Mas talvez você tenha sido despertado com o chamado de Filipe. E se você foi despertado ou renovado, talvez você já tenha sido despertado muitas vezes, mas Deus renovou isso em você, de que Deus chama você para uma nova etapa, que você vai entrar na água com alguém. Eu gostaria que você se levantasse, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos agradecer a Deus, porque Deus nos chama para a transformação de vidas, para a salvação de vidas. Se alguém nessa noite se sente renovado, chamado, Deus quer usar a sua vida, sai do seu lugar onde você está agora e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Vem agora. Se você quer ser um Filipe para algum grupo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé, por favor.
Bora pagar o preço de ganhar alma, gente. Bora correr ao lado da carruagem. Vem. E se você nessa noite, você se diz, pastor, eu sou como um eunuco, na verdade. Eu sou como um eunuco, eu estou reconhecendo Jesus. Se você quiser vir, ainda que você não tenha levantado sua mão, pode vir. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, uma história ao mesmo tempo tão rica e tão simples, e a gente complicando as nossas próprias histórias. Tão rica, Deus, porque é a história de um Deus que fecha as duas pontas, Pai. De um Deus que atrai o eunuco para perto de Filipe, trazendo de tão longe. Um Deus que toca lá no coração do eunuco de um jeito que esse homem queria se alimentar espiritualmente. Esse homem tinha uma sede espiritual, uma fome espiritual. E foi o Senhor quem colocou isso nele, Deus. E ao mesmo tempo o Senhor levanta o teu servo e eles se encontram naquela estrada, naquela viagem. E muitos aqui, Deus, foram renovados e despertados, porque eles desejam viver isso, Deus. O que o Senhor fez com Filipe, por favor, Deus, faça comigo e faça com essas pessoas que estão aqui, suplicando serem usadas por Ti na salvação de pessoas. Usa-nos, Deus, para a glória do Teu nome. Usa-nos, Deus, para a transformação de vidas. Faz-nos obedientes, faz-nos sensíveis, Deus, a ouvirmos a Tua voz, reconhecermos que és Tu, corajosos para obedecer, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado também porque pessoas se identificaram com o eunuco nessa noite aqui. Pessoas entenderam que o Senhor estava chamando pela primeira vez. Eu te louvo por isso. Eu imagino a alegria no coração deles, porque um dia também eu ouvi a Tua voz, e aquele foi o momento mais feliz da minha vida, quando pela primeira vez eu pude discernir a Tua voz no meio de tantas vozes dentro do meu coração. Louvado seja o Teu nome. Sela estas vidas, Deus. Sela agora, Deus. Toma para Ti. Abençoa, Deus, cada um aqui à frente. Abençoa cada família aqui representada. Nós sabemos que temos muitas imperfeições, muitas dificuldades, limitações, receios, mas nós queremos ser usados por Ti, e nós não abrimos mão disso, Deus. Aperfeiçoa a nossa vida e aumenta a nossa fé. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Dá um abraço gostoso para perto de você. Desejo uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Muito obrigado pela sua presença. Você que é nosso convidado, você que nos visita nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.